seja encaminhado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Lucimar Maria Santos Marques, ocorrido em 7 de novembro do corrente ano. Justificativa. Em nome da bancada deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de Sessões, 10 de novembro de 2025. Bancada MDB. Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Pedro Henrique Gross. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 246 de 2025. Terra de Areia, 5 de novembro de 2025. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2935 de 2025 e número 2936 de 2025. Sem mais, oportunismo me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Érico Continha, Presidente. Tá bom, obrigado, secretária. Não havendo nenhum orador inscrito, nesse momento passo de imediato para os líderes de bancada. A palavra está com os senhores líderes de bancada por 20 minutos. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com a líder de bancada do PP por 20 minutos, vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário, nossa querida Luana, nossa companheira excelente aí da bancada progressista, prazer ter ele aqui, né, Marcelo, as pessoas que nos assistem de casa também. Bom, então hoje o que me traz aqui é algumas situações que têm acontecido aí, diversas reclamações, que semana passada já, né, o Márcio citou aqui, o vereador Márcio, questão das estradas, né? Eu tenho recebido uma demanda enorme, um pedido enorme, a gente sabe que choveu, a gente sabe disso, a gente tem, né, inclusive dito isso, né? Mas precisamos falar que realmente está insustentável, né? Eu fui na Mãe final de semana lá na Sagafunda, horrível para chegar até na Mãe, isso que é um curto espaço, né? Então, assim, solicitar aí, a gente sabe que estávamos com as duas máquinas estragadas, mas não sei o que está acontecendo, inclusive nós já havíamos feito pedido, né, de que tanto que estragava, né, as motoniveladoras, que faz com que as duas permaneçam tanto tempo, né, em oficinas e deixando de servir a comunidade, né. Além de passar a máquina, acho de suma importância que se coloque material nessas ruas e compacte eles, né, porque qualquer chuvinha que vier de novo, se só passar a patrola, vai sair de novo e vai virar, né, o que nós estamos hoje, que está muito difícil de transitar na nossa cidade, principalmente aí nas áreas rurais, né, de acessos mais longe, assim, que a gente tem para transitar, está muito difícil, né. Trazer a questão dos valos, né, que a gente é um pedido da bancada, nós havíamos pedido, né, a questão dos vales, principalmente que até falei aqui, nós repetimos, reforçamos, e aconteceu na sexta-feira aquilo que nós havíamos suspeitado. O valo que corta Emílio Bapcin ali, que liga, né, que sai lá do outro lado, ele encheu, né? Encheu e por muito pouco não entrou água dentro da casa da professora Rosângela, né? Vou citar aqui porque ela é uma das que vem protocolando, pedindo, falando nas redes sociais. Fizemos o pedido e aconteceu o quê? Para que não acontecesse também, vou agradecer o secretário Vini, secretário de obras, que 8 horas da noite teve que botar a reta escavadeira a limpar as duas bocas para que atravessasse para o outro lado e não entrasse água para dentro da casa dela. Mas isso era algo anunciado. Nós vínhamos pedindo sobre isso. Nós vínhamos falando sobre isso. Existe um pedido de providência sobre isso. Não dá para que aconteça, né? Ou quase aconteça, né? Então, assim,
É necessário limpar os valos, está de uma situação horrível, principalmente aquilo ali que fica muitas residências do lado, né? Então, assim, era algo que já vinha, né, que a gente já suspeitava que aconteceria, né, e muitos pedidos. Então, assim, foi feito algo de emergência, mas é necessário fazer algo, uma limpeza total, não só naqueles, em outros demais também. Né? Questão da água, né, Jô? Tu deve estar enfrentando também os pedidos dos moradores lá na Sanga Funda, né? Que é uma questão horrível, né? Sem água, falta luz, eles ficam sem água, vem a luz, não vem a água. Então a gente fica ali, né, sem saber o que fazer, pedindo ajuda, socorro. Ah, mas falta água, a bomba não toca, falta luz, a bomba não toca porque precisa de luz. Ok, então se isso não está resolvendo e a comunidade está ficando sem luz, de repente nós vamos ter que ter à disposição da prefeitura um gerador para colocar lá, para que quando falte luz, a comunidade não fique também sem água. Eles ficam sobre as necessidades vitais, que é água e luz, eles ficam sem. Sempre, recorrente, nós não estamos falando, né? Isso a gente vem falando também aqui, né? Então tem sido bastante difícil para a gente. Hoje de manhã, era 6 horas da manhã, já diversos pedidos de socorro, porque não tinha água. Não tinha água para tomar, não tinha água, né? Então, assim, a gente precisa resolver esse problema lá na Sanga Funda, é uma questão urgente. Né, também vários pedidos de lâmpadas queimadas, né? Comunidade da Sanga Funda também. Hoje eu já tinha recebido aqui no plenário, pessoas que vieram da Sanga Funda fazendo esse pedido, né, para troca de lâmpadas aí, né? E é necessário fazer, porque está uma verdadeira escuridão, né? E para os bairros mais afastados ainda, a gente, né, tem a situação do roubo, né? Se não está claro na frente da residência, nós não temos policiamento suficiente no nosso município, é uma realidade no nosso município, nós não temos. Então, a gente precisa ter, pelo menos, iluminação pública para que se torne, né, menos insalubre, menos perigoso para as pessoas, que tenha claridade, pelo menos, a pessoa avistar quem é que está passando de frente da sua residência, o que está acontecendo. Então, nós precisamos resolver esse problema. E, né, uma outra situação, né, que a gente também vem pedindo são as goteiras nos prédios públicos. Né? E, felizmente, já pedimos de vários lugares, né? Tivemos que transferir a semifinal do campeonato. Impossível de acontecer sexta-feira passada, por causa da chuva. As escolas, né? Novamente eu recebi diversos pedidos, chovendo dentro. A própria Câmara de Vereadores aqui está chovendo dentro. Uma obra recém-finalizada. Na porta ali ainda tinha um balde na sexta-feira. Não sei se não está lindo o balde com meio balde de água. Na nossa sala de reuniões tem goteira, na cozinha tem goteira, na entrada tem goteira. Então eu pergunto, o que está acontecendo? Né? Quais são as obras que estão sendo entregues para a comunidade? Qual é a qualidade que está entregando? Né? Porque não é possível que todas as obras que nós estamos entregando, eu falei, né, né, vereador José, tu estava presente lá, eu recebi fotos, pedidos e tudo da escola Laertes, mas tu estava presente lá e outras pessoas que fizeram o ECC também me verbalizaram que não chovia, derramava água dentro de uma obra recém também finalizada e inaugurada. Assim como nós tivemos o ginásio de esporte, assim como nós tivemos aqui na Câmara. Então, precisa se verificar o que está se acontecendo, qual é a execução que está se fazendo dessas obras públicas e a qualidade do material que está empregando nessas obras. Alguma coisa tem errado. E a gente vai ter que ver, a gente vai ter que descobrir. Né? Então, aí fica o pedido, que são clamores da sociedade. Né? A gente vem aqui fazer, às vezes, né, por eles, porque a gente recebe inúmeras ligações. Meu filho disse assim, nossa mãe, mas que coisa, que tanta gente reclamando. Isso não incomoda, porque é de noite, é de manhã cedo e tudo. Se não, filha, a mãe... Realmente, né, o cargo é para isso. Mas é claro que se nós tivéssemos qualidade em execução de alguns trabalhos, diminuiria a demanda do vereador. Né? Então fica aí o pedido e agradecer e uma boa noite a todos, uma semana abençoada. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada para fazer uso da palavra. A palavra está com o líder da bancada do MDB, vereador Pedro. Por 20 minutos, vereador. Lucas? Boa noite, presidente Manuel Pedro de Andrade,
população, pessoas que nos assistem aqui no plenário e também através da live, aos meus colegas vereadores, tudo bem? Venho aqui nessa tribuna, após a fala da minha líder de bancada do Partido Progressista, entendo e compartilho contigo do problema que estamos enfrentando em relação à manutenção das vias. Não é novidade para nós, né? Realmente aqui vou usar uma frase do vereador Lucas, que é enxugar gelo, né? Manutenção de estrada de chão é enxugar gelo. Nós viemos ao longo desses anos, né, em investimentos grandiosos na questão das pavimentações, a gente percebe isso, né? Quem mora em Terra de Areia sabe disso. Mas essa é a única maneira de nós resolvermos o problema de forma efetiva, é a pavimentação. Quando a gente não consegue ainda atender com pavimentação e precisa das manutenções, a gente precisa de patrola. É isso que a gente precisa. Nós realmente temos, a vereadora disse que não sabia o que está acontecendo com as nossas patrolas, a gente sabe. As patrolas são velhas. As patrolas, elas têm muitas horas, elas estão há muito tempo, né, a serviço da nossa comunidade, e é esse o nosso problema. Inclusive, estamos com as duas em manutenção novamente. E como eu falo aqui, eu acho que para que a gente tenha o direito, agora, né, o início da semana, mas para que a gente tenha o direito de cobrar e realmente, né, exigir da prefeitura que as coisas aconteçam, precisa de uma única coisa. É a política pública efetiva. É o recurso no caixa da prefeitura. E a gente está enfrentando aí, né, o próximo ano, estaremos aí nas ruas pedindo voto para deputados, né, para parlamentares. E é esse o nosso caminho. A gente entende o quão difícil é, eu vi aqui já do vereador Márcio, eu vi aqui da bancada do Partido Progressista, o quão difícil é conseguir o recurso. Eu ouço aqui que a bancada do Partido Progressista estava em alinhamento com o senador Reis por uma emenda parlamentar e as coisas e tal, possivelmente uma patrola, né, uma emenda que chegaria aí, estimávamos em 700 mil reais, veio 200. A gente conseguiu comprar 2 carros para a saúde, na verdade nem era 2 carros, né, era uma caminhonete 4x4, coisa que para nós não atenderia, né, para quem conhece a realidade não atenderia, então foi mudada para 2 carros, mas é isso que a gente fala. A gente quer que vocês reclamem, a gente quer que a oposição atue, mas a gente também quer que a oposição coloque recursos dentro do caixa da prefeitura. Chegar e dizer, não, o meu parlamentar vai conseguir um recurso. Não, meu parlamentar vai dar certo, vai colocar. E daí chegar a 200 mil não vai adiantar, a gente precisa da patrola. E é a única maneira de a gente conseguir atender as manutenções. A gente vem, os nossos parlamentares, graças a Deus, né, vem as máquinas, agora ultimamente, os últimos 2 equipamentos que vieram para a Secretaria da Agricultura, né, com recurso próprio, através de emenda parlamentar, a gente agradece imensamente ao seu pelo empenho e dedicação que vem tendo. A gente tem rolo compactador, caçamba são 2, a gente tem mais um recurso ali de uma plataforma, escavadeira hidráulica já veio, 2 tratores a gente está falando, e a gente ainda não viu a emenda do Partido Progressista para comprar uma máquina. Então é isso que eu entendo a reclamação, só que eu reclamar do problema e não tentar resolver, não vai adiantar. As pessoas querem a máquina na rua trabalhando. Então esse é o meu pedido como líder de bancada do MDB, que consigam um recurso de expressão e que resolva a questão da manutenção da rua. Aí tem o direito de vir aqui nessa tribuna e falar. Aí pode falar do problema porque ajudou a resolver. Assim a gente sentar aqui na tribuna e ficar reclamando das pessoas que nos reclamam, não vai adiantar e o buraco vai continuar na rua. São essas as questões que a gente tem que levar em consideração, porque é isso. E eu falo agora, porque o ano que vem vai ter eleição. E não adianta votar em candidato que cai de paraquedas aqui e não bota 1 centavo. Não bota 1 centavo. A gente quer ver dinheiro, a gente quer ver recurso, a gente quer ver política pública acontecendo. Então fica aqui o meu pedido. A gente sabe, a gente viu falando de obra e tal, tem goteira aqui, tem lá. Para quem faz obra, isso é do cotidiano, né? Aqui está o meu presidente, Lelo, e eu acredito e confio no teu trabalho, porque já foram notificadas, né? Já foi notificado o Executivo Municipal, já foi notificado a empresa. A gente tem essa questão burocrática, né? A gente se depara com essa questão pública, é tudo mais burocrático, tudo demora mais, não é que nem em casa, que o pedreiro não fez, a gente vai lá e cobra dele, não é assim.
tem todo um rito administrativo, tem toda uma questão, né, do direito, toda uma questão legal, então a gente está cumprindo isso. Infelizmente, não é no nosso tempo. A gente entramos este ano ainda na Câmara, estamos enfrentando esses problemas e a administração, tanto da Câmara quanto do Executivo Municipal, estão atuando para resolver. Infelizmente, demora. Não é mandar, não é obrigar e não tem como o presidente subir ali e tampar o buraco. Não é assim que funciona. Coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, com a experiência, enfim, e são morosidades que eu não falo isso aqui porque eu estou convencido com isso, também fico bravo. Eu queria que fosse diferente, mas não é. E a gente não é deputado, a gente não muda a Constituição, a gente muda só as leis aqui do município de Terra de Areia. E, infelizmente, a gente bate na parede da burocracia e as coisas demoram muito a acontecer. E essas goteiras, esses problemas, ainda mais, né, com a atualização da lei de licitações, que te dá ainda mais, né, responsabilidades para te conseguir executar uma obra. Antes fosse, né, a goteira cair aqui e eu mandar alguém arrumar. Infelizmente não é assim, mas a prefeitura está ali de portas abertas, a gente pode ali buscar todas as informações que a gente precisa, porque é isso. Às vezes a gente fala aqui que a obra não tem qualidade, é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? E não é isso. A gente está trabalhando e atuando, mas a gente está jogando dentro das 4 linhas da Constituição, e é isso que a gente tem que fazer, e é onde a gente pode fiscalizar, né, presidente? É onde a gente está ali. Eu vejo aqui os assessores da Câmara, né, o nosso assessor jurídico, sempre que precisamos de alguma informação, nunca faltou, sempre foram solícitos, e eu acredito também no trabalho de vocês, e sei que tão logo, e esse problema aqui não é nem só quando chove, porque essa patibanda aqui chove e fica uns 3 dias ainda caindo a goteira, né? Não é, pode parar de chover e a goteira continua. Mas eu tenho certeza aí que tão logo a gente consiga vencer essa questão burocrática, a gente vai resolver esse problema também da goteira. E lembrando, né, isso é garantia, isso não vai custar mais 1 centavo para a prefeitura ou para a Câmara, isso é garantia da obra. Né? Então, a empresa que executou, ela garante o serviço. E isso está dentro do contrato, isso a gente tem defesa legal para isso também. Então, seriam apenas essas as minhas contribuições. Pedir uma emenda parlamentar, já pedi aqui uma vez, para que consiga uma patrola, e daí a gente começa, aí vamos brigar junto. Aí vamos falar do problema junto aqui. Pedir para o Partido Progressista essa emenda parlamentar de expressão. A gente tem tempo, esse é o ano, né? Se não vir esse ano, não vem mais, porque daí a eleição é o ano que vem. E que a gente tenha, né, essa consciência de que para falar do problema, a gente primeiro tem que trabalhar para resolver ele antes. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. E se for necessário, eu retorno no espaço de explicações pessoais. Encerrou o espaço dos senhores líderes de bancada. Vamos agora para a ordem do dia. Nós temos aqui na ordem do dia para votar do Legislativo uma emenda substitutiva 01/2025 ao projeto de lei de número 15/2025 do Legislativo. Projeto de lei. Proponente, Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Altera e acrescenta o dispositivo à lei municipal de número 2535, de 7 de abril de 2020, que dispõe sobre a proteção, guarda, responsável e bem-estar animal do município de Terra de Areia. Sala de sessão, 7 de novembro de 2025. Eu coloco a emenda em discussão. Algum vereador querendo discutir? Nenhum vereador querendo discutir. Proponente,
Comissão de Constituição e Justiça. Vereadora Mônica? Sim, proponente é a vereadora Mônica. Eu coloco em discussão. Algum vereador quer discutir? É emenda. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Agora vem o projeto. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal, de número 15/2025. Proponente Legislativo Municipal. Emenda. Altera os artigos 8, 24, 63, 69 e acrescenta os artigos 47A, 47B e 47C e 69A da Lei Municipal de número 2535 de 2020, que dispõe sobre a proteção, guarda responsável e bem-estar animal no município de Terra de Areia. Sala de sessão, 24 de outubro de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Mônica para discutir o projeto. Por 5 minutos, vereadora. Bom, então, né, de acordo com a propositura, né, é uma lei já existente, que é 2535 de 2020, porém, a gente identificou que estava muito brando, né, quando se fala em maus tratos para os animais, né, então aí se buscou deixar um pouco mais severa a punição, né, propondo algumas alterações, e também trazendo a possibilidade de associações ou ONGs atuarem juntamente ao Poder Executivo nessa parte dessa fiscalização aos maus tratos, né? Também se incluiu nesta lei, de acordo com a Lei 14.064 de 2020, que antes se previa aí, um exemplo, como a punição era de 3 a 6 meses, né? Então se passa a ter maior tempo. O agressor também, ele começa a arcar com as despesas do tratamento, aquele que for o malfeitor do animal. Também a gente colocou um dispositivo aí, criou alguns artigos que prevê a instalações de algumas estruturas, né, que para poder ficar autorizado a instalação de comedouros, bebedouros e também abrigos e placas informativas, né, em praças, que com a finalidade, né, que foi até um pedido das meninas da APA, lá da Protetora dos Animais, que quando vai ter alguma parte de castração, que vai ter algum meio de maus trato, alguma lei que possa amparar, que eles pudessem trazer, assim como o município de Xangri-Lá faz, né, Luana? Então, assim, a intenção era, né, dar subsídios, dar possibilidades que a associação ou ONGs protetoras também possam exercer esse papel de cuidador, né, que já vem exercendo, na verdade, mas tornar efetivo e o Poder Executivo também estar junto, né. Então, a propositura dessas melhorias, né, da instalação desses comedouros e bebedouros que já existem, fica amparado hoje em lei, tá? E entre outros, né, que a gente colocou também da responsabilidade, das parcerias e cooperações com as ONGs, os convênios que o município pode firmar, né, a responsabilização e fiscalização quando fala em danificação, né, da própria estrutura que vocês instalam lá, colocam lá, né, e as multas, né, prevendo multas também, tudo isso a gente, né, resolveu melhorar uma lei que já existia sim, mas que ainda era um pouco precária nessa parte
quando né, trazia a questão do maus tratos aos animais, né, não deixava claro também, não trazia uma lei que já está em vigor desde 2020, que é o malfeitor arcar com todo a parte veterinária e cuidado médico que o animal sofrer, né, responsabilizar ele também nesse ato e também amparar ali a parte que vocês hoje fazem, que é cuidar majestrosamente ali dos comedores e bebedouros dos animais, né? Então a gente só quis aí deixar regulamentado aí essa parte para que possam atuar com mais seguridade, né? No mais era isso, peço aí a aprovação dos colegas, que é um jeito que a gente pode fazer de estar ajudando essa associação que tem prestado um ótimo trabalho pelos nossos animais dos municípios, tá? Já fica aí o agradecimento e a gratidão pelo trabalho de vocês. Era isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador querendo discutir? Nenhum vereador mais querendo discutir. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão. O projeto está aprovado por unanimidade, juntamente com a emenda. Passo para o espaço de explicações pessoais. A palavra está com os senhores vereadores por 10 minutos para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que estão no plenário na noite de hoje, que também nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Primeiro, gostaria de fazer uma menção aqui pela presença da Luane e da Viviane, né, e também a presidente da associação de vocês, que é a Sandra, né, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, e isso está sendo reconhecido tanto por nós que a gente está procurando, né, juntar as pessoas que têm vontade, que buscam nas suas lutas, se unirem ao poder público também, para efetivamente instituir políticas que venham a atender às nossas necessidades. E a questão da preservação dos animais é importantíssima para o nosso município. Gostaria de parabenizar a associação de vocês novamente, pelo trabalho que vocês têm mostrado. E é esse trabalho que vai dar mais credibilidade para a associação de vocês e também vai poder nos oportunizar, incluir junto nas políticas públicas do nosso município. Contem conosco para essa luta, que ela é nossa. Segundo, senhor presidente, parabenizar, na tarde de hoje nós tivemos a eleição da nova diretoria da APAI de Terra de Areia, para o triênio 2026, 2027 e 2028. Ficando como presidente o Fabrício Zanoni de Andrade, vice-presidente Neda Lopes Duarte, primeiro diretor financeiro Joana Schutz Vasconcelos, segundo diretor Mariane da Silva, primeiro secretário Franciele Zanoni de Andrade, segundo secretário Jefferson Neubert, e mais os demais membros da nova diretoria, que farão, a partir de 1º de janeiro, que assumirão, a partir de 1º de janeiro, a condução dos trabalhos da PAI, essa nova diretoria. Desejamos a eles todos sucesso. Seguimos com o nosso intuito aqui de sempre de colaborar para com a PAI, fazer do que o poder público seja realmente, como já tem sido há muito tempo, parceiro da PAI, ainda mais com um novo desafio que teremos a partir do ano que vem também, que é a questão do Teacole, que é um programa do governo estadual, e essa questão das pessoas que vêm colaborando e se unindo também a essa causa, que é importantíssima, a saúde das nossas crianças, jovens e também de adultos com transtornos, crianças especiais, jovens especiais, e é uma luta que a gente vai levar realmente com muito vigor, porque nós sabemos, e quem passa por isso, e eu tenho sido insistente nisso, inclusive na reunião
Eu estive lá olhando, não posso participar diretamente da diretoria, porque nós somos detentores de cargos públicos, né? Não podemos participar, mas estive acompanhando lá junto. E nós temos cada vez mais que conscientizar pais, sociedade e poder público, que, como eu citei há uns dias atrás aqui, o decreto presidencial que diz que as crianças devem ser colocadas no ensino regular, isso vai dar um grande transtorno e tem que ser revisto isso, e tem que ser lutado para que nós possamos exercer o nosso direito de escolha. E olhando, ninguém mais do que os próprios pais para saberem das peculiaridades e da necessidade do seu filho, do seu parente, daquelas pessoas que convivem. Essas sabem realmente aonde que ele precisa ser atendido, como que ele precisa ser atendido. Vereador Pedro, com todo respeito ao seu pronunciamento, esse é o seu pensamento, e eu não tenho como mudá-lo, e também não preciso acatá-lo, né? Mas eu lhe escutei. Eu nunca pedi voto para nenhum deputado, ou para senador, ou para quem que seja, em troca de dinheiro para o município. Nunca o fiz assim. Quero aqui externar, parabenizar todo o trabalho que o Luciano e o Alceu têm feito. Destinado dinheiro, justo, também pelos votos que fazem. Os deputados do Progressista, sempre que eu pedi algum voto, eu pedi para que ele me representasse em Brasília. Primeiro, os deputados federais, para que eles fizessem essa representatividade. Nunca trabalhei para um deputado em troca, em barganha financeira. Né? Eu só quero dizer assim, mas a gente sempre está atrás, Pedro. Realmente, a gente está. Só que eu não tenho como te garantir, por exemplo, eu votei no Reis. Não sei em quem você votou, mas eu não tenho como te garantir e obrigar ele a dar uma emenda. A gente levou ofício várias vezes, graças a Deus a gente foi contemplado esse ano, né, que foi a primeira vez, a última vez que o senador progressista que tinha destinado dinheiro para cá foi a Ana Amélia. Agora, o senador Reis. Então, estamos progredindo. Tem algumas questões de alguns deputados, o Josué e a Mônica são novos ainda, estão fazendo esses laços, externando esses laços ainda. Eu tinha um laço muito forte, tu sabe que sempre ganhava alguma coisinha do Jerônimo, deputado Jerônimo, que não está mais na política. Estou efetivando uma nova parceria, espero conseguir isso. Eu só quero deixar claro que eu nunca vinculei isso, mas eu estou sempre, como vereador, fazendo o meu papel. Mas, em contrapartida, também eu quero dizer assim, não pode ser essa justificativa que a gente pode dar para o Marcelo que está ali. Não pode. Não posso dizer para ele que eu não vou patrolar a estrada dele porque o senador não mandou uma patrola, Marcelo. Nem que a nossa está na oficina, que as duas patrolas estão estragadas porque o senador não mandou dinheiro. Há um contraponto, eu sempre falo aqui, meus queridos colegas, não levem a mal. Há duas maneiras de fazer gestão do dinheiro. E isso vale para minha casa, vale para a tua, vale para qualquer uma. Se tu tem uma necessidade, ou tu tem que ganhar mais, e se tu não consegue, o que tu faz? Gasta menos. Tira o supérfluo. Diminui os custos de alguma coisa. Sempre há possibilidade. Quem nunca se apertou? Todo mundo se aperta financeiramente. Mas daí tu tem que achar alternativa. Tu tem que partir para a economia. E não condiz, nos lembra, poucos dias atrás aqui, o pessoal da contabilidade disse que a tendência é ter superávit. Então também já não dá nada. Se estão precisando de uma emenda para comprar uma patrola e a contadora diz que tem superávit, então não está fechando a conta de nenhum lado. Foi isso que a gente escutou aqui. Nós escutamos aqui que ia ter superávit, que ia ter um excesso de arrecadação, que geralmente tem todos os anos. Né? Nós acabamos de devolver, quantos mil reais que nós devolvemos para o executivo aqui da Câmara? 700 mil. Se o executivo tivesse vindo aqui e dito, nós não podemos nesse momento calçar a rua que vocês estão querendo, porque nós estamos precisando realmente de uma patrola. O executivo não veio dizer isso para nós. Nós não teríamos mudado a nossa indicação, em vez de fazer calçamento, arrumar uma patrola nova?
Comprar uma patrola, 700 mil, já era uma boa entrada para uma patrola. Não sei quanto é que custa uma patrola, 1 milhão, sei lá. Então, nós temos que ponderar bem nessa questão de que... Pessoais. A palavra está com os vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas por 10 minutos, para explicações pessoais. Boa noite a todos, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência com nós essa noite. Bom, é corriqueiro, né? A gente sabe que depois de um evento climático, a gente tem a reclamação das estradas e é justa a reclamação. A gente sabe que tem estradas nos municípios que precisam de manutenção mais fortes, outras que estavam em boas condições e com a chuva pioraram, e isso é normal. A grande questão que se tem aqui é que quando a gente foi eleito, nós 9, a gente foi eleito para ser portador da solução, independente de ser situação ou oposição. Que o problema, quando nós somos eleitos, o problema do município é nosso. Eu sei que para mim é mais fácil falar, porque eu estou há 9 anos na situação e o problema se torna mais meu, que sou vereador do município. Mas eu acredito que quando uma pessoa foi depositar um voto na urna para uma determinada pessoa, ele não votou ela para ser situação ou oposição. Então é nesse pensamento que eu acho que nós temos que ter para ser o portador da solução. Eu acho que não. A gente sabe que as nossas máquinas, tem muitas que têm muitas horas trabalhadas, e as duas são as motoniveladoras. Já está na hora de a gente adquirir uma nova. O governo já está com plano para adquirir. Provavelmente o ano que vem a gente vai comprar uma motoniveladora nova e aposentar uma para mais para frente conseguir leiloar ela. Mas a gente tem que entender o seguinte, que quantos alertas climáticos a gente tinha, quantas situações. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é extremamente da chuva. A estrada de Cornélios, a culpa não é da chuva. A gente sabe que tem que fazer uma manutenção, precisa, tem que colocar material. A gente está numa luta para levar uma pavimentação até lá. Já conversamos com o Gabriel, conversamos com as nossas lideranças que representam o litoral aqui, Gabriel, Alceu e Luciano, para que venha esse recurso para cá. Eu acho que a minha fala vai de encontro a um pouquinho que o Pedro falou, que era importante daqui a pouco se o Partido Progressista tivesse uma liderança do lugar. Porque a gente sabe quanto que faz a diferença tu ter alguém que conhece a tua realidade. O Luciano e o Alceu, quando falam de terra-de-areia, eles falam com propriedade porque conhecem rua por rua aqui do nosso município. Então, é nessa linha de pensamento que a gente tem que ter aqui na Câmara. É muito fácil eu vir aqui e dizer, tá tudo errado, mas e a solução? Como é que nós vamos resolver isso? Até estava mostrando para o vereador Pedro ali, e para o vereador Lindonesa aquela hora, o Mostarda ajuizou uma ação contra a Equatorial. O município ajuizou. Eu acho que daqui a pouco é um caminho. Porque a gente sabe que conversa não vai resolver, e isso eu falei lá no dia 1º de janeiro, nas primeiras reuniões que a gente teve, que eu disse que não adiantava. A gente já teve conversas 1, 2, 10, 20 vezes. Não vai resolver. Então, de repente, cabe agora a gente tomar uma atitude mais concreta, ajuizar uma ação. Porque é péssimo. A gente está no Pontal, a gente está sem luz desde sexta-feira. São 5, 6 famílias que estão sem luz. E, consequentemente, sem água, que nem fica a situação da Sagafunda. Porque as bombas precisam de energia para tocar e acabam não tocando, e daí secam os canos até voltar, volta a luz e demora 3, 4 horas para voltar. Então, a gente sabe que está tendo, a gente já teve audiência pública aqui, teve audiência pública no Três Forquilha, Itati, tem movimentação política para que aconteça, mas daqui a pouco uma atitude concreta seja ajuizar uma ação. O município, como todo, pegar o corpo jurídico e ajuizar uma ação contra a Equatorial. E a respeito das estradas, o serviço de enxugar gelo é fato. Porque o grande detalhe que acontece, estrada de chão, não tem o que fazer.
A água fica dentro da estrada, abre buraco, estraga. A gente teve 5, 6 dias de chuva seguido, vai acontecer. E uma fala que a gente teve no dia 30 de dezembro de 2015. O ex-prefeito Joelci disse para nós uma coisa e eu nunca mais esqueci daquilo. Agora o problema da chuva é de vocês. Eu disse, mas o que ele está falando? Era isso. Estrada, buraco. E a gente sabe que o bem público que todo mundo usa todo dia é a estrada. E tu sair com uma estrada cheia de buraco, em péssimas condições, é ruim. Tu trabalha, tem gente que trabalha aqui na Boa Vista, que mora na Boa Vista, trabalha aqui no centro, e vem, tem que almoça de meio dia em casa, vai 2, 3 vezes, é ruim. Só que o que resolve, efetiva, a política pública que resolve, é a pavimentação, é uma melhoria, e nisso a gente está trabalhando. Pavimentamos praticamente o centro todo, faltam alguns trechos que vamos pavimentar. Vai chegar lá na frente, vamos começar a pavimentar os interiores. Já começamos, pavimentamos no bairro Serraria, no bairro Olaria, vai ter uma pavimentação daqui uns dias lá na Sangafunda, estamos viabilizando recursos para pavimentar um pedaço da Boa Vista. Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque quanto for máquina, a gente vai estar, toda vez que dá um evento climático, 4, 5, 6 dias de chuva a fio, vai ser isso aqui. Não tem mais o que fazer. Temos que ter uma patrola nova? Vamos ter a patrola nova. Vai resolver? Pouco. Porque daí no outro dia que parou de chover, a estrada está enxuta, vai lá e vai patrolar. Vai melhorar um pouco. Mas resolver o que resolve é hoje, eu tenho certeza que ninguém reclama até o CTG de buraco. Porque lá foi resolvido. Teve uma política pública efetiva, botado 3 milhões, um pouco do recurso do Caixa, recurso do governo do Estado, e resolveu. Então, é nessa linha. E eu acredito que nós, tanto o Partido Progressista e o MDB, somos governo no Estado. Nós podemos pedir para os nossos deputados lá, fazer uma força, a hora que ter o pavimenta, faz com destino para a terra de areia, lá é por indicação, aperta lá o governo do Estado para indicar 1, 2, 3 milhões para a terra de areia. Assim nós vamos ter uma política pública efetiva, vamos resolver o problema da comunidade e ali nós vamos falar mais. Cornélio, nós precisamos de 10 milhões para resolver o problema de Cornélio. A gente já pediu para o nosso vice-governador, inclusive a gente tem uma questão apalavrada com ele para que isso aconteça, mas isso ainda está muito embrionário ainda. Está só na conversa, a gente não tem um recurso em caixa. A gente só pode dizer que vai ser feito quando o recurso cai no caixa do município. E eu acho assim, a gente tem que ter coerência. Não adianta eu reclamar das coisas e quando vem situação para botar dinheiro no caixa da prefeitura, eu vou estar contra e dizer que está tudo errado. Isso é minha opinião, como vereador da situação. Porque eu ajudo o nosso município a botar dinheiro no caixa para ter política pública para a gente, na causa animal, para ter política pública, médicos de qualidade no 24 horas, para ter política pública de comprar um maquinário, para ter política pública de ter escolas melhores. Então é nisso que a gente tem que pensar. Botar dinheiro no caixa da prefeitura. A gente sabe que também tem que ter uma linha de raciocínio que não é repassar a conta toda para o município, mas a gente tem que ter esse bom senso de que não existe outro caminho. E isso a gente vem fazendo essa lição de casa. Fizemos a primeira lei dos condomínios, a gente tem condomínios aí instalados nos municípios, a gente dando suporte para que eles aconteçam. Temos também a lei de incentivo, que já teve muitos desdobramentos, com empresas efetivas vindo aqui para o município. Inclusive, esses dias atrás tivemos 3 empresas, uma já está instalada e tem mais 2 em processo de instalação aqui no município. Então, são essas coisas que fazem a diferença. Nós vamos ter emprego, nós vamos ter imposto e vamos ter política pública de qualidade, que não tem outro caminho a acontecer. E parece que goteira em obra pública é de praxe. Se não tem uma goteira de obra pública, não está inaugurada. E eu vou fazer uma contribuição aqui agora. Não importa o lado do balcão que a gente está. O problema é sempre nosso. Quando lá atrás, quando a gente está do outro lado do balcão e sobe em cima do telhado e olha uma situação e daí não consegue resolver, aí o problema não é tão grave. Mas agora, quando o problema passa a estar do lado do balcão da situação, aí fica... Então, eu tenho essa consciência e eu aprendi, nesses 9 anos como vereador, que o problema sempre vai ser meu, independente de eu ser situação ou posição. E eu estou sempre
do lado de Terra de Areia. Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Peço a palavra, presidente. A palavra está com a vereadora Elisete por 10 minutos. Uma boa noite a todos. Eu estava ali ouvindo a todos os colegas aqui e fazendo uma reflexão, né? Que realmente é colocado que o problema das ruas do Distrito Rural, da Sanga Funda propriamente dito, e eu moro lá. E eu falo um pouco mais sobre as ruas, né? Nós temos a cidade. Como exemplo, Canto da Coruja, Boa Vista, Cornélios. E nós temos a praia. E só para simplificar todo esse debate em relação às ruas, aos buracos, que estamos cobrando sim agora, de imediato, o patrulhamento. Praticamente em todo o município que temos essas ruas vicinais, né? Menos pior as pavimentadas. Eu estava também ali fazendo uma reflexão sobre a água. Todos nós sabemos que Sanga Funda, eu tenho a minha água da associação. Joso, Costa da Lagoa, não sei se pega a associação, mas temos a associação da Costa da Lagoa. Temos a do Ressaco e a da linha Becker. Aqui ninguém está dizendo que não temos esse problema da extensão da rede, da falta da água. Ninguém quer se eximir de nada. Mas realmente temos essa questão que aflora um pouco mais com essas questões climáticas, sem a luz, automaticamente sem a água, e ficamos também sem a internet. Então, vamos olhar nos horizontes, né? Não vamos olhar assim só a Sanga Funda. Nós estamos aqui na cidade com esses problemas. Hoje eu estava trabalhando o dia inteiro em Arroio do Sal, totalmente sem internet no município. Então, vamos olhar os arredores. Quando a gente fala de coisas boas, exemplos de Xangri-Lá, né, da questão da ONG, dos animais, vamos olhar também as ruins e fazer as comparações, que não somos só nós que estamos nessa situação. Agora, uma questão que também não é só minha, mas eu também moro na Sanga Funda. E a Equatorial, como disse nosso colega vereador ali, em ajuizar uma ação, né, mobilizando ali o corpo jurídico, audiências públicas, nossos parlamentares, enfim. É um convite a toda a bancada aqui, a todos os nossos colegas vereadores, de nos mobilizarmos sim e ajuizar. Como se não bastasse nós termos o problema da iluminação, somente iluminação com a Equatorial, agora eu vou dizer por mim, na minha casa, e ouvi relatos, reclamações, Canto da Coruja, Boa Vista, Olaria, Serraria, posso dizer todo o município. Me corrijam se eu estou errada. A Equatorial foi lá na minha casa, trocou meu poste, correto? Por quê? Porque ele estava caindo e já fazia mais ou menos uns 2 anos. Colocaram a iluminação pública? Vocês estão ouvindo essas reclamações ou não? Eu estou vivenciando isso na minha casa. Mais uma responsabilidade que eles querem transferir para o município. Troca o poste, ok. Temos o poste novo. Mas colocam o braço da iluminação, sem reator. Então, hoje nós temos que falar da Equatorial, não somente essa falta da energia, mas as substituições da iluminação pública também. Quando nós falamos assim, vamos buscar os recursos com parlamentares, impositivas, levar projeto,
Estou falando por mim. Eu jamais vou fazer uma agenda a parlamentares, seja aqui no Estado ou em Brasília, no Distrito Federal, no intuito de ser vinculado o meu projeto, o meu pedido, o meu recurso ao meu voto. Não. Eu vou fazer uma agenda e não me importa o partido. Eu vou pedir igual. Não é porque nós estamos aqui com os colegas progressistas que eu vou dizer assim, não, nesse gabinete eu não vou. Isso não vai acontecer, porque nós somos um país, né, em primeiro lugar, a democracia. E os momentos em que nós pensamos nisso, não importa para quem que eu vou pedir, eu sou referência disso. Ah, nós temos referência porque conhece a nossa necessidade, a nossa realidade, a zona rural, a cidade, a praia. Ah, porque tem o Alceu, tem o Luciano, tem o Gabrielzinho. Ok, ótimo, a sorte é nossa. De termos essa representatividade aqui no Litoral Norte. Mas nós sabemos também que quem não tem, eles também mandam. Eu já trouxe, né, emendas e recursos de outros parlamentares que nunca ouviram dizer onde era a terra de areia. E veio. Então, quando a gente fala, vamos pedir, eu estou incluída. Eu não vou fazer hoje um pedido só para um MDB, porque eu sou um MDB. Eu estou pensando em todo o município. Eu penso lá na rua, na água, no gerador, tudo é gasto. Ótima reflexão aqui do nosso colega quando nós devolvemos os 700 mil reais. Agora, dezembro, caso o nosso presidente, né, com todos os nobres colegas, venhamos a devolver mais algum recurso, ou para o ano que vem, eu não sei como é que está o planejamento. Vamos discutir isso aqui. Tá? Ah, porque daí agora tiraram da cidade a pavimentação. Não. Eu não estou dizendo isso, não estou sendo mal interpretada. Eu estou dizendo que temos N problemas na zona rural e N problemas na praia. E hoje, por que só amenizou aqui na cidade? Muito trabalho, muito esforço, muito recurso, seja da Câmara, seja com aporte do município, seja do parlamentar, que centralizamos na cidade. Mas aqui a gente não está dizendo que está esquecendo de algum ponto do município, não. A gente está aqui para reconhecer que ainda temos muito para melhorar. E a gente está aqui para isso, para ouvir a reclamação de cada um dos munícipes, da população. Aqui é a fala, como é que é o nosso slogan? É a voz e a casa de toda a população. E nós 9 estamos aqui com certeza para isso. Uma boa noite a todos, são essas as minhas contribuições. A palavra continua aos vereadores para explicações pessoais. A palavra está por 10 minutos com o vereador Josué. Boa noite, senhor presidente, nobre colegas vereadores, a nossa amiga Luana, seja bem-vinda, Luana, a essa casa. Bom, a gente vem aqui trazer alguns relatos que já foram falados também nessa noite. Nós somos a voz do povo, né, como a vereadora Mônica já falou, e a gente é questionado semanalmente, diariamente, pelas situações que estão acontecendo na nossa cidade, pelos problemas que a gente vem enfrentando, né? E a gente traz aqui alguns problemas e a gente, infelizmente, nós nos deparamos com algumas falas que não batem uma com a outra, quando a gente traz um problema e a gente vê que o intuito não é solucionar o problema, é dar desculpa por que o problema aconteceu.
Quando a gente traz um problema e a gente vê que o intuito realmente não é solucionar. Vamos dar mais um desdobre, vamos dar mais uma desculpa e vamos tocar para frente. Eu penso que nós andamos vários passos para trás quando a gente pensa dessa maneira. Infelizmente, a gente volta muitos passos para trás. A gente vem aqui e fala de um problema de água que está sendo enfrentado na Sanga Funda, não é de 1, não é de 2, não é de 3 anos, não é por problema climático, não é por ventania, não é por nada. E a gente vem trazendo esse problema há muito tempo antes de eu ser vereador nessa cidade. Eu vejo as pessoas passando trabalho com aquela água, chegando em casa e não tendo água para tomar banho, não tendo água para fazer comida, e não é tomado uma solução. Nós estamos falando de água, gente. A água é uma necessidade. Isso não é luxo para ninguém. Luxo para nós que chega em casa e abre a torneira e a água sai. Não para aquelas pessoas que chegam da roça e não tem uma água para tomar banho. O problema fica ainda mais difícil, sim, quando que dá um problema climático, quando que falta uma luz. Que hoje em dia, com a Equatorial não precisa nem ter problema climático, né? Ela está faltando luz do nada mesmo. E demorando 2, 3 dias para voltar. Então o problema fica ainda maior. Eu acho que está no momento de nós nos sensibilizarmos um pouquinho mais. E eu faço um pedido encarecidamente para o executivo da nossa cidade, que se sensibilize com esse povo. Que se sensibilize com esse povo que precisa de água para dar para sua família, para fazer a sua comida, para tomar um banho, porque a gente não vê solução. Nós temos lá, sim, um senhor que doou o terreno para fazer mais um poço, e eu não vejo as pessoas preocupadas com isso, professora Mônica, e isso me deixa eu muito entristecido. Vou dizer para ti que tem segunda-feira, que eu paro para pensar realmente o quanto desafiador é ser um vereador. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente tem o poder, e como eu queria ter, de solucionar todos os problemas que chegam até mim. Mas infelizmente a gente não tem esse poder todo, a gente depende do município, a gente depende do executivo, e a gente vê que muitas vezes a nossa vontade não é a mesma vontade deles, não é a mesma vontade das pessoas que estão à frente dessa pasta. A gente fica triste. Meu sentimento hoje é de tristeza, é de comoção por essas pessoas, porque eu vejo que a solução desses problemas não está logo ali na frente. Como eu queria. E vou comemorar muito o dia que isso acontecer e vou parabenizar muito. Sempre que acontecer alguma coisa boa na nossa cidade, eu vou estar parabenizando, vou estar dando os parabéns. Porque somos todos vereadores e quando a gente se elege, a gente não tem mais partido, como o vereador Lucas falou. E isso é verdade. A gente se elege, a gente não tem mais partido. Não deveríamos ter mais partido. Deveríamos trabalhar todos juntos pelo mesmo objetivo. Não importa se o executivo, se a chapa majoritária é do meu partido ou não é. Infelizmente, nem sempre é assim. Quando se fala que a prefeitura está aqui do lado, que é só a gente ir lá e trocar uma ideia, para ter algumas informações, e aí eu respondo para vocês, colegas vereadores, que nem nossos pedidos de informações protocolados não estão sendo respondidos. Aí vem aqui com uma fala, muitas vezes, de dizer que é fácil a gente ser vereador, dizer que muitas vezes a gente não consegue as coisas porque talvez a gente não esteja trabalhando. E são essas coisas que me deixam triste, infelizmente. Não venho aqui para falar mal de ninguém, mas eu tenho um exemplo no meu telefone e eu posso imprimir uma folha para trazer bem grande, talvez na próxima sessão eu traga. Faz 4 dias que eu estou tentando falar com o secretário e eu não tenho resposta. Nem por ligação, nem pelo WhatsApp. Talvez isso seja bom vocês ficarem sabendo, vereadores. Vereador Lucas, vereador Pedro. Talvez vocês cobrem do secretário isso. Porque para vocês acham que a gente não está querendo fazer. Porque essa fala, quando a gente vem para cá e tento colocar no colo da bancada do progressista os problemas das estradas estarem com buraco, daí eu não entendo porque, como falou o vereador Márcio, a Câmara, esta casa, todos nós vereadores conseguimos destinar 700 mil, que será destinado ao Executivo, que ele pode usar para o que ele quiser. Foi feita uma indicação para calçar uma rua, mas ele tem o direito de usar no que ele quiser. Talvez use então para dar uma entrada numa patrola, se a necessidade é tão grande de comprar uma patrola,
talvez use para dar uma entrada e nós adquirirmos essa patrola, se o problema dessas estradas todas são patrolas. O problema todo é que nós estamos acostumados, porque menos de um ano atrás a população acostumou. Nós tínhamos estradas que eram uns espelhos na nossa cidade. Chovendo ou sem chuva, não nada atacava. Coisa mais linda de se ver. Era patrola para cima e para baixo, e rolo, e material, e caçamba. Por que nós não continuamos esse trabalho? Por que nós não continuamos? Infelizmente são jogadas iscas, parece, para o nosso povo, gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer um trabalho contínuo. Contínuo. Nós precisamos fazer um trabalho que as pessoas realmente fiquem felizes. Naquela época ainda, quando foi colocado aquele material, justamente eu dizia, e logo depois falei nessa casa, não adianta jogar um material se nós não abrirmos valos, e isso nós já fizemos pedidos, já fizemos protocolos também. Abrir valos na beira das estradas, pois as nossas estradas estão com caimento para dentro. É dar uma gota de água, caiu uma gota de água do céu, as águas vão parar dentro das nossas estradas, porque não tem córrego, não tem valeta para nossas estradas, não tem valo para nossas estradas correrem a água. E aí o problema, obviamente, que a estrada de chão não aguenta, realmente vai acabar danificando. Só que a gente fala aqui, a gente também escuta que o problema foi desastres da natureza, que foi muita chuva. Nós tivemos uma semana toda seca. A chuva foi agora no final de semana. Sabe? Então nós tivemos tempo para trabalhar. Nós tivemos tempo. Quando a gente fala de emendas, que nós temos que ir atrás dos nossos deputados, e graças a Deus eu fico bem contente, vereadora, e vereador Márcio, porque a gente tem conseguido fazer fortes alianças com alguns deputados do nosso partido e já estão nos representando, mandando emendas, inclusive o senador Reiser já mandou. Só que nós temos duas emendas do Afonso Ram que não foi efetuada ainda no nosso município. Nós temos uma emenda do ano passado do deputado Pedro Westphalen, que voltou por incompetência de alguém. Por incompetência de alguém que está lá dentro, voltou a emenda do deputado de R$180 mil. Gente, não resolve o problema, mas ajuda. Será que isso é falta de organização, é falta de planejamento? Ou o que está acontecendo na nossa cidade? Porque é bonito vir para cá e fazer uma fala. É bonito vir para cá e fazer uma fala toda bonita, toda ajeitada, para tentar nos dibriar com algumas conversas. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Acredito que o vereador Pedro deve ter passado muito sufoco. A gente fala bastante foi presidente da Câmara, né? E a gente fala das obras que trazem problemas no nosso município. Várias reformas que trouxeram problemas no nosso município, inclusive nesse prédio novo aqui na Câmara. E a gente enfrenta isso mesmo, não adianta. Só que o que nós não podemos achar normal é nós achar que é normal toda obra pública ter goteira, gente, pelo amor de Deus. Aí nós vamos colocar o nosso município em que lugar? Toda obra pública tem uma goteira. Tá, então nós já colocamos na nossa cabeça que vai ser feito um prédio novo e que vai ficar chovendo para dentro. Mas de que jeito? O que falta? Será que não falta um pouquinho mais de fiscalização? Será que não falta um pouquinho mais de cuidado? Será que não falta um pouquinho mais de acompanhamento? A gente precisa tomar esses cuidados e não achar que na nossa cidade tudo é normal. Tudo que acontece de ruim é normal. Mas hoje a minha fala é essa. Hoje realmente eu venho um pouco mais triste e indignado com certas situações que acontecem na nossa cidade, que a gente não consegue resolver. Mas nós estamos aí sim, sempre lutando, sempre batalhando para trazer recursos para o nosso município, para ajudar no que for necessário o Executivo. Peço só mais um segundinho, senhor presidente, para terminar aqui. Estamos buscando recursos sim para ajudar o Executivo a concluir os seus objetivos, mas também, como falou o vereador Márcio, às vezes é melhor a gente segurar um pouquinho nos gastos que não são tão necessários para nós conseguir usar melhor um pouquinho. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Pedro por 10 minutos para explicações pessoais.
Ok, som. Bom, já cumprimentei aqui os colegas e a população. Graças a Deus, a sessão é gravada. Tudo que nós falamos aqui fica eternizado hoje no Facebook. E a gente tem a possibilidade de ouvir aquilo que falamos e tenho certeza que se voltarem na minha fala, de forma alguma eu questionei, não sou dono da verdade, mas aqui, conforme a experiência que nós temos como vereador, a gente auxilia, né? A gente dá uma opinião, né? Então, quando a gente fala aqui, realmente concordo absolutamente. O Marcelo é uma das pessoas que mora em Terra de Areia que tem total direito de reclamar das estradas. Mas nós somos vereadores. Nós somos vereadores. Para que eu cobre algo do executivo, eu tenho sim que mostrar o trabalho. E me preocupa, porque eu falo isso, e aqui a gente tem essa dinâmica, e é interessante isso, porque às vezes a gente fala, fala bem, fala isso, a gente fala aqui com o coração, as coisas que nós falamos aqui, a gente fala do que a gente ouve. Anota alguns tópicos aqui, não tem nada montado e não tem nada. Aqui é o Pedro, é o Lucas, enfim, somos nós aqui falando da realidade do município. E não tem nenhum cunho eleitoral isso. A gente não está usando de politicagem. Eu não toquei em eleição. Eu não falei que naquela época as coisas estavam acontecendo, que as ruas fizessem, como se isso tivesse acontecido de forma, né, para que a eleição fosse ganha por um partido. Eu não questionei isso, eu não trouxe isso. Né? Então eu não estou agindo aqui de forma, usando esse espaço para fazer política. Eu uso esse espaço para fazer política pública, não política eleitoral. E está gravado. Essa é a nossa vantagem. Tudo que nós falamos aqui está gravado. Quando a gente fala que um setor é incompetente, eu fico pensando aqui como que um parlamentar, ele indica uma emenda para o nosso município, porque assim, realmente o Afonso Ram tem uma emenda parlamentar que não foi executada, porque ela foi colocada numa rua que não tem metragem, entendeu? A indicação da emenda foi ruim. Daí eu vou dizer que o vereador, que o deputado ele é incompetente? Não, é uma questão burocrática. E a prefeitura está sanando essa questão. Eu não posso chegar e questionar, dizer que o parlamentar é incompetente, o vereador é incompetente. Como é que me indica uma emenda onde não pode indicar? Há pouco tempo a gente falou da emenda do Heinz. Tinha uma promessa de recurso maior. Eu volto aqui, eu não sou o dono da verdade. Eu disse que se estão reclamando da rua, busca um recurso e coloca numa patrola. Pode ser em outra coisa. Eu não sou o prefeito, eu não sou o presidente, eu sou apenas um vereador. Eu estou dando uma ideia para vocês. Quer usá-la? Tudo bem, não quer? Está tudo certo. Só que eu não posso, um senador, encaminhar uma emenda de 230 mil reais para comprar uma caminhonete que não tem utilidade. Eu vou dizer que é incompetência da bancada, que é incompetência do senador? Não. Como é que eu não vou lá falar com o secretário, ver o que é, né? Porque daí eu ganho o que sobra. É isso que nós questionamos. Quando o vereador Márcio fala que, não, eu voto no parlamentar para me representar em Brasília, não para mandar emenda. Por quê? Daí o Alceu, ele não me representa em Brasília, ele só manda emenda. Não, o parlamentar, ele pode e tem condição de mandar emendas parlamentares para o nosso município e me representar em Brasília. É para isso que nós trabalhamos. E as coisas acontecem dessa forma. Eu queria saber como é que funciona esse tipo de administração que tem que gastar menos, tem que... eu não sei como é que funciona isso, porque a gente acaba lidando com a realidade ali da administração pública. O dinheiro tem que entrar no cofre, né? E a política pública tem que acontecer. Só que agora eu pergunto, um salário mínimo, lá em 2017, tem o mesmo poder de compra que um salário mínimo hoje, em 2025? Faça essa leitura. Um salário mínimo, para quem recebia um salário mínimo em 2017, tem o mesmo poder de compra um salário mínimo hoje? Eu jogo com vocês que não. Um salário mínimo não compra o que comprava lá em 2017. A prefeitura tem superávit, sim. Mas o custo aumentou da prefeitura. O diesel é 3 pila, que nem era antes? Não, é 6. A comida nas escolas é o mesmo valor que antes? Não. Agora deu o seguinte, a prefeitura não conseguir patrolar é desculpa. Aí o vereador não consegue emenda parlamentar, não é desculpa.
Consegue. São mais de 60 milhões de reais por parlamentar e ganhamos 200. É isso que nós estamos questionando. Eu não estou aqui fazendo política, eu estou falando de um fato. Não é se fosse, se tivesse um contrato, se alguém faria manutenção. Não, é fato. Vereador, quer uma parte? Não, que, vereador Pedro, o que deixa a gente preocupado é quando fala do, que nem tu fala, será? Será que na gestão progressista não dava para ter feito uma prefeitura como a gente fez? Será que não dava para ter executado o prédio da Câmara? Será que não dava para pavimentar o centro? Eu prefiro fazer as coisas do que ficar no será. Então era essa a minha contribuição. E é isso, acho que a gente tem que trabalhar com fato e um pouco mais com fato e menos com suposição. Né? O vereador aqui falou que não, a prefeitura tem poder de investimento, tem. Se as coisas fossem tão fáceis, ele acabou de falar aqui, que a APAI, o poder público é parceiro da APAI. E o vereador Márcio sabe, em 2016, a prefeitura não repassava o recurso da APAI. A APAI estava com o salário atrasado, né, vereador? Agora tu imagina, fez por quê? Entendeu? Por que naquela época era difícil e hoje é fácil? Não é assim que se administra, e eu tenho certeza que o empenho e dedicação, não só do seu Oswaldo, mas de todo o setor administrativo, está acontecendo. E a gente precisa resolver problemas. A gente é elo de solução. E aqui não é uma desculpa. Não é desculpa. A gente sabe do problema e tem que resolver. Mas a gente tem que auxiliar. Auxiliar. E eu gostaria muito de ouvir as falas aqui e dizer daquilo que trouxeram para o município, e eu estou falando. Eu não sou o dono da verdade, mas me diz o município que não desenvolve, o município que nem nós, né? Que a arrecadação, praticamente IPTU, são lançados por ano aproximadamente 6 milhões de reais. 3 milhões de reais é o valor que a gente recebe por ano. Mais da metade é inadimplente. Isso não é a maior fatia. O nosso orçamento é 65 milhões, nós executamos ano passado. O IPTU é uma fração disso. A gente recebe recurso de terceiro, a gente recebe recurso de fora. Agora, se me dizer que emenda parlamentar não é importante e que eu faço campanha para a pessoa e não obrigo ele a trazer, não. Eu tenho orgulho de dizer, e eu friso aqui, e é importante falar, que o parlamentar ele tem sim que me representar lá, mas ele também tem que colocar o recurso aqui dentro do nosso município. Eu queria aqui agradecer a minha bancada. Hoje a fala da Elisete, uma questão muito importante, eu me coloco do lado dela, no que for preciso para resolver essa questão, né, da iluminação pública, da Equatorial. Acho que é um embate que a gente já vem tendo há muito tempo, a gente tem que levar eles mais para o jogo, a gente tem que judicializar. E eu quero aqui trazer uma das coisas que a gente conversou, até uma ideia da Elisete em relação a isso, que realmente a gente tem que trazer a solução do problema. Agora, em dezembro, a gente tem as nossas emendas impositivas, as mesmas que os parlamentares têm lá, que eles são obrigados a destinar, a gente também tem. Um pouquinho menor do que eles, mas a gente também tem a possibilidade de colocar o nosso dedo lá e resolver o problema daquela comunidade. E nossa bancada aqui, em nome da Elisete, estará indicando das nossas emendas impositivas um gerador para cada poço artesiano das comunidades que a gente tem. Então, se faltar luz, pelo menos nós aqui dessa bancada, a gente vai auxiliar eles naquilo que precisa, porque vai faltar luz, mas no que depender de nós, não vai faltar mais água. Então, Elisete, obrigado pela indicação, a bancada te acompanha, e a gente vai fazer essa indicação e tentar resolver. Não significa que vai resolver, mas pelo menos a gente está atuando de uma forma que auxilie aquelas comunidades, né, num bem tão precioso que é a água. Então, volto aqui a falar, não é política, é fato, é as coisas que acontecem, e realmente é isso. Antes de ter suposições, eu prefiro 1000 vezes estar com meus 2 pés no chão e falar do que é realidade. E muito me agrada do empenho e dedicação que a gente vem tendo, né, Lucas? Divido contigo esses aproximadamente 9 anos como vereador, e a gente tem do que olhar para trás e se orgulhar. E agora não tem mais desculpa. Somos vereadores. E a gente já passou por 1 ano de mandato. Agora a gente tem que falar daquilo que fizemos e dos fatos que isso aconteceu. E eu convido aqui, vamos fazer esse exercício.
Nós da bancada do MDB e vocês da bancada do Partido Progressista. Vamos, não precisa ser esse ano, a gente vai dar o primeiro ano de tempo, mas então se no final do ano que vem a gente vai falar daquelas políticas públicas que nós trabalhamos e que nós efetivamos no município, sendo elas aquelas que acontecem aqui no nosso dia a dia e seja aquelas que os parlamentares indicam para nós e que a gente precisa desse recurso. O ano que vem estarei aqui para falar daquilo que a gente fez e, com todo o respeito do mundo, vou estar sentado ali para ouvir também e ouvir o que vocês conseguiram durante esse tempo. Obrigado, presidente, e desculpa ter me excedido aí do tempo. A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Mais um... Passa a palavra, senhor presidente. Não deu nem tempo de eu ligar o botão. A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos para explicações pessoais. Bom, então, voltando ao assunto, vamos continuar então, né? Quem falou de colocar um gerador, Pedro, fui eu. Não foi a vereadora Elisete, acho que tu te enganou. Eu fiquei agradecido de ter escutado a sugestão, né? Porque eu acho que isso resolve o problema da Sanga Funda, né? Então, fico agradecido de ter ouvido essa sugestão, né? E que bom que ficou gravado, né? E que bom que é gravado e que fica gravado, porque já tiveram sessões, inclusive ano passado, que não foi gravado, né? Não ficou gravado para a comunidade saber. Essa é a importância da transparência, a transparência do legislativo para a comunidade, né? Que bom que todas as sessões fossem realmente gravadas, né? E também, quando falou que uma emenda, na verdade, são 3 emendas que não foram executadas. 3 emendas. Uma, sim, do calçamento da olaria, que foi destinado para outro, desde 2021, não foi executado. Outro de um carro para assistência social, no valor de 150 mil, também não foi executado. Daí, quando a gente chega num deputado para pedir novamente uma emenda, ele diz assim, mas eu vou mandar para quê? Se não é executado as minhas emendas, estão em abertas. A emenda do Pedro Westphalen, que foi devolvida porque não foi também cadastrada. Daí eu pergunto, para que esse show? Se, na verdade, as nossas emendas não são bem-vindas, como que a gente pede emenda daí para um parlamentar se elas não são executadas, elas não são compradas, elas não aparecem? Como? Fica bem difícil daí. Né? E sim, que bom que nós tivéssemos as portas abertas da prefeitura, nós soubéssemos o que pode ser cadastrado, né? Porque vem muito dinheiro via governo federal, via... de programas. Que bom que nós soubéssemos o que está vindo para nós poder ir lá e ajudar a cadastrar, não é, vereadores? Que a bancada progressista tivesse esse convite. Mas nós não somos convidados. Nós não fizemos parte. Não adianta vir aqui falar bonito e dizer que convido, que não tem mais partido, que lindo seria. Não é assim que acontece. Não é. Tá? Não acontece, nós não somos convidados para reuniões, nós não sabemos o que abre, nós não temos pedidos de informações respondidos, tanto que nós já protocolamos no Ministério Público essa reclamação, porque são vários pedidos sem informação, e se nós não saber dos pedidos, nós não temos como exercer o nosso papel de fiscalizador, que é fiscalizar. Temos, inclusive, um pedido da Escola Mascarenhas de Moraes que nós fizemos sobre a viabilidade do prédio, que se tinha condições ou não de ter as crianças, agora eu recebi a notícia, agora há pouco, que vai ter que ser esvaziado. Certamente, porque não tem condições, né? Mas não nos foi respondido. Mas então não tinha. Nós pedimos o conserto lá que está caindo, as paredes, o prédio está entrando em ruína, pedimos o parecer dos engenheiros que se tinha condições das crianças permanecer lá, e não tem. Mas nós tivemos essa resposta? Não tivemos essa resposta. Mas o pedido já foi feito há muito tempo. Assim como pedimos tantas outras coisas que não nos é respondido. Por que não nos é respondido? Porque se a resposta vir, eles não vão poder mentir para nós. De coisas que é muito importante a população saber.
E esses pedidos precisam chegar até nós. Para que a gente, como vereador, que o nosso papel principal é legislar e fiscalizar, a gente consiga exercer essa atribuição do que nos é dada. Sim, buscar emenda é importante, a gente busca, mas não é executado também. É devolvido, não é 2021, 2022, do Pedro, também foi perdida. Então são essas coisas que não adianta, a fala é muito bonita, mas a realidade é outra. A fala precisa caminhar com a ação. Quando se diz em gastar menos, vereador Márcio falou aqui, quem sabe se não abrisse tantas secretarias e desdobrasse tantos cargos que foi criado no início do ano, e sim, nós votamos contra, será que não teria recurso? Será que não sobraria mais? Se tem tanto dinheiro para abrir tanta secretaria e botar tanta gente em cargo e CCs, que inclusive veio agora as contas de 2023 do então ex-prefeito, dizendo que tem déficit no RPPS do atuário. É déficit no quê? No fundo. Por que tem déficit no fundo? Porque não se faz concurso público. Nós tivemos 8 anos de gestão progressista, 2 concursos públicos. Nós estamos há 9 anos do MDB, não tem um concurso público. Por quê? Porque o concurso público, a pessoa entra, faz uma prova, classifica, não tem como estar dando cargo. E o concurso público, tu repassa, recolhe para o fundo, que é a nossa aposentadoria, a garantia do servidor público de se aposentar. E nós temos déficit no fundo. Está ali apontado. E cadê o concurso público? Nós tínhamos, sempre tem uma questão, estamos terminando o ano e não tem concurso público de novo. E daí entram outras questões, não só da repasse do fundo. Entramos em questões com a rotatividade profissional, que nunca se tem um professor, que se vai à metade do ano e não se tem um professor, porque os professores vão buscando outro lugar, porque não está efetivo. Então, aonde oferta mais, eles vão. Os servidores não ficam, não tem retenção de cargo público. Nós não temos, perdemos aonde? Em qualidade ofertada às crianças, ao serviço público, à saúde, porque ninguém se pertence ao cargo. Quando eu tenho 12, 14 anos de sala de aula, eu pertenço ao cargo, eu sei que eu tenho história, eu preciso zelar pelo meu nome, exercer uma profissão de qualidade, porque é meu nome que eu zelo. E quando a rotatividade do cargo, tu não zela pelo cargo talvez, porque amanhã depois tu já vai sair, e essa rotatividade enorme, nós estamos perdendo em qualidade. Então vamos parar de dar desculpa e vamos trabalhar, que foi para isso que foi eleito. Sim, se tem dinheiro, está vindo ótimo, nós tem dinheiro mesmo, está vindo bastante. Um monte de programas tem vindo. E se fosse gestão progressista, nós teríamos feito também, ou talvez até melhor. Porque dinheiro é o que se vem. Nós ouvimos aqui da contadora Júlia que apenas 8% o município tem, que é dele próprio. O resto é tudo programa do governo de fora. Eu anotei aqui no dia ainda, 8% só. O resto é programas de dinheiro que tanto se vem. E se vem, nunca foi tão bom de administrar uma prefeitura com verbas vindas de fora. Porque tem dinheiro, sim. E tem. Só que nós temos que ver onde é prioridade. Se é abrir um monte de secretaria e encher de cargos, ou é comprar, de repente, uma patrola. Ou é, de repente, comprar um gerador, sem precisar que seja a verba impositiva do legislativo, mas do executivo, o qual deve gerir o dinheiro que vem. A diferença é onde está colocando e no que está se colocando. Como está se gerindo esse recurso? Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? Eu pergunto, é isso? Sabe? Eu estou cansada de ouvir uma fala bonita. Gente, é gestão. Gestão é feita com eficiência. Eu ouvi uma vez aqui, talvez os pedidos de informação não sejam respondidos, porque tem muita coisa o prefeito fazer. E eu já disse isso. Se não tem condição de responder um pedido de informação de um legislativo, não tinha condição de ser prefeito. Não tem? Essa é uma demanda que o executivo, um prefeito tem, responder o legislativo. E isso deve estar na incumbência do cargo. É isso. Tá? Então, assim saio daqui indignada, assim como triste, resoluções que a gente fala, que a gente traz, vamos enfindando um ano de coisas que a gente vem falando, vem pedidos de providência. Eu só pediria que os vereadores pudessem, eu tenho uma dificuldade auditiva, então... Não, mas eu tenho uma dificuldade auditiva, então eu pediria que não
Falasse com essa chacrinhada aí. Não, mas já estou me encerrando. A população que nos assiste de casa, fica nosso agradecimento, a nossa indignação também por aqueles que não se sentem representados, assim como eu. Uma boa noite a todos e uma semana abençoada. Pessoal, vamos manter o respeito aqui, vamos manter a ordem aqui na casa. A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. Nem mais um vereador querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presentes na próxima sessão ordinária, será realizada no dia 17 de novembro de 2025. Meu boa noite a todos, obrigado a todos. As pessoas que estão em casa também nos assistindo pela live, uma boa noite a todos.